Que bom que você está aqui hoje, porque hoje eu vou falar sobre matriz de prioridade, que tem muito a ver com você definir um projeto, você saber idealizar esse projeto e identificar ali os pontos que você deve seguir, as etapas que você deve seguir para você fazer com que esse projeto seja um sucesso. E eu cheguei a falar na divulgação desse vídeo de hoje, eu falei sobre algumas técnicas da PNL que eu vou aplicar nessa matriz de prioridade que eu vou passar para você hoje. Então assim, matriz de prioridade, você pode iniciar a matriz de prioridade fazendo uma agenda. Eu sempre gostei de fazer uma agenda. Então você faz uma agenda programada. Uma agenda programada. Ah, Leandro, mas quando eu acordo, eu já tenho uma agenda na cabeça, eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu vou falar para você, quantas vezes de repente você saiu para comprar alguma coisa no supermercado e você não fez a lista e você achou que tinha todos os produtos que estavam faltando na cabeça e às vezes você até volta com outros produtos que você decidiu comprar no supermercado e você acaba fazendo outras coisas que você não tinha programado. Então a agenda programada é justamente para manter você numa programação. E fazer uma agenda programada consiste em você realmente pegar um papel e escrever. Ou pegar no iPad, ou pegar no celular. Mas eu gosto de escrever. E você ter ali essa atitude sinestésica, né? Digamos assim. Então você pegar o papel, você escreveu a sua agenda programada. Ou pode colocar no computador também. 8 horas da manhã, o que consiste? O que você vai fazer às 8 horas da manhã? Qual será o seu compromisso? 9 horas da manhã e assim sucessivamente. O seu compromisso sendo detalhado por hora. De preferência de hora em hora ou de meia hora. Mas acho que de hora em hora fica bacana. Coloca um intervalo de almoço, faz a sua agenda programada. Dentro da matriz de prioridade, o que é importante? Primeiro você identificar o que é prioridade. Você vai colocar ali como sendo importante. Eu tenho que colocar meu carro na oficina, um exemplo. Então isso é prioridade, porque eu preciso do carro para trabalhar, então eu tenho que colocar o carro na oficina. Então o que você tem que fazer para você realmente botar o carro na oficina? Você tem que ligar, você tem que agendar. Então você coloca tudo isso no papel, está dentro da agenda programada. E automaticamente, quando você faz isso, você tem que pensar depois em um processo de estado atual e estado desejado. Aí vem aquilo que eu falei de primeira identificação do que precisa ser feito, colocar como essencial, como prioridade. Depois você, montando essa matriz, você vai pensar o que eu tenho que visualizar para que aquilo dê certo. Então você entra num processo de visualização do estado desejado. Vou botar assim, do estado desejado. E aí você vai pensar, como que você vai pensar? Você vai fazer o contato, depois que você fizer o contato com a oficina, por exemplo, você vai pensar e vai imaginar que o seu carro vai ficar bom, que ele vai ficar pronto, que ele vai ficar do jeito que você gostaria, que os mecânicos vão acertar no reparo que precisa ser feito, no serviço que for feito, que vão te entregar no prazo. E eu tô falando para você, até usando como exemplo, que aconteceu comigo, agora, recentemente. Isso aconteceu comigo. Eu fiz contato com a oficina me passou, e eu mentalmente, eu busquei já uma programação mental que aquilo iria dar certo. Então eu fiz é como a gente chama dentro da PNL, ponte ao futuro. Eu fui lá na frente, na data que é a data que eu gostaria de pegar o carro, e o carro estaria perfeito. E os mecânicos teriam feito um bom serviço, me entregaram dentro do prazo, e você constrói mentalmente, fazendo uma programação. Então você já tem a prioridade, você já tem agora a forma de visualizar o estado desejado que você quer, e aí você começa no processo de verificação. Verificação do processo. O que consiste a verificação do processo? Quando eu falo que você vai visualizar o carro em bom estado, não significa que você vai simplesmente abandonar aquele serviço. Então, eu várias vezes também monitorava a oficina.
ligava para a oficina, mandava uma mensagem para a oficina perguntando qual é o status do carro, vocês estão fazendo serviço, qual é a previsão. Então eu monitorava. Então tem que haver o quê? Um acompanhamento, né? uma forma de gerência em cima daquele processo. E na matriz de prioridade, o que é importante? Quando você coloca a agenda programada e quando você coloca destaque para aquilo que é realmente prioridade, você não deixa outras coisas que vão surgindo, ditas como prioridade, impedir que você cuide daquilo. Então, resumindo, vão chegar outras demandas para você e essas demandas vão vir com título de prioridade e você vai ter que saber identificar. Então, nessa etapa, você tem que fazer o quê? A verificação do processo e o quê? A constatação das demandas. Quando você verifica, quando você constata que aquela demanda que surgiu nova é efetivamente uma prioridade, então você age. Por exemplo, eu tive um problema no banco. Então, um exemplo, desse decorrer desse tempo, eu tive um problema no banco, tive que assinar um documento lá que implica em alguma coisa que tem que ser presencial, que não pode ser pela internet. Passa a ser uma prioridade. E ela encaixou dentro dessa rotina minha. Por quê? Porque aí no final do dia, no final dessa etapa, você vai ter concluído. Você vai transpassar pelas demandas que surgirem, pelas atividades que surgiram, e você vai ver no final o que você planejou, normalmente positivo. Então o que eu quero falar para você é que quando você tem uma visão do que você já tem de obrigações a fazer, você tem que separar o que é de fato prioridade. Quando você separa o que é de fato prioridade, coloca no papel, dentro de um horário estabelecido, pré-estabelecido, te dá mais foco, te dá mais atenção, você fica realmente mais focado com aquilo. Então, as distrações do dia a dia vão ser menores, vai ter um peso menor para você, porque você está focado, você está visualizando o que você precisa fazer. Imprevistos acontecem? Acontece. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você não precisa responder para mim, você pode responder para você. Qual seria a forma e a condição, até mesmo da minha expressão, chegando na oficina, já fazendo esse processo mental, esse processo de visualização da PNL antes? Como que você acha que foi o meu semblante? Como que você acha que foi a minha forma de tratar as pessoas que estavam lá? Será que você consegue identificar que tem uma diferença? Porque eu posso dizer para você, para e pensa um pouquinho. Você vai concordar comigo, tem uma diferença. Se eu chego lá com a cara amarrada, se eu chego lá já pessimista, se eu chego lá já querendo pagar uma geral, se eu chego lá achando que o serviço não vai ficar bom, meu querido, minha querida, a chance disso acontecer, de fato, é grande. Porque pode ser que aquilo ali seja um caminho de uma lei de atração, que eu falo sempre, que muitos estudiosos falam da neurociência, que falam da lei da atração, que é ação e reação, e você atrai muito o que você pensa, tá bom? Então, dentro dessa matriz de prioridade, é como eu te falei, primeiro você faz uma agenda programada, depois você tem essas outras etapas para você fazer. E se você gostou desse conteúdo, vai me seguindo, vai acessando aí o YouTube, vão ter sempre novos vídeos. Está chegando aí, já está chegando um curso comigo incrível em EAD, com uma certificação também de uma universidade, e você vai gostar bastante. E aí é um curso completo, com várias aulas, com apostila, com conteúdo também ao vivo comigo, então você vai gostar bastante, tá bom? É isso aí.